O que era conhecimento do bem e do mal? Quando o Eterno estava criando, durante os dias da criação, a cada dia, o que ele falava? Ele olhava e viu o Eterno, que tov, que era bom. Quando Deus falava isso como Criador, ele estava pronunciando um julgamento. Ele criava, ele olhava aquilo e ele determinava, isto é bom, isto deve existir. Era isso que ele fazia. Quando ele fala que tov, é isso que ele estava fazendo. Ele estava ditando juízos. Isso é bom, então isso deve existir. E quando ele falava que ra, porque é mal, era o contrário. Isso aqui não deve existir. Lá no dilúvio, antes do dilúvio, ele fala que ra, isso não deve existir. O Eterno, quando ele age como juiz, ele determinava julgamentos. Que tov, o que ra. Isso deve existir, isso não deve existir. Quando Adão e Havá comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que acontece com eles? Antes de iniciar o estudo, lembrando que agora, os irmãos que já estão acompanhando já sabem, estamos fazendo então as transmissões via YouTube. Graças ao Eterno que nos permitiu, nos proporcionou, agora podemos ofertar uma transmissão de maior qualidade, né, por meio do YouTube, com maior resolução, com uma qualidade de vídeo e de áudio melhor. E lembrando então, você que está nos assistindo pelo YouTube, ou você que clicou no link do Facebook e agora está no YouTube, clique lá no sininho, né, embaixo para se inscrever no canal da Keilat Israel, que quanto mais inscritos tivermos, maior visualização esses princípios terão. Né? Então, se você tem um carinho, você tem um apreço por essa palavra, por esta visão, você se inscreva lá no canal da Keilat Israel e clique no sininho para você receber sempre as notificações que tivermos vídeos novos, você vai receber notificações. Amém? E os irmãos que estão aqui na Keilat, vou pedir o favor de lembrarem de desligarem seus celulares ou colocarem no modo silencioso, né? Para não prejudicar aqui a nossa transmissão. Amém? Vamos então agora sim ao estudo propriamente dito da Parashat Bo, da porção da Torá desta semana. Como nós já lemos aqui então durante o serviço, durante o Shacharit, a Parashat começa em Shemot, Êxodo capítulo 10, verso 1, vai até o capítulo 13, versículo 16. Então, Êxodo, Shemot, 10, 1 até o 13, 16. Esta é a porção da Torá desta semana, que se encerra neste Shabat. A Haftarah, a porção dos profetas, se encontra no livro de Irmiyahu, do profeta Jeremias, capítulo 46, versos 13 ao 28. Jeremias 46, 13 ao 28. E a porção da Brit Hadashah, da Nova Aliança, 1 Coríntios 11, do 20 até o 34. Então são essas as porções do estudo dessa semana e desse Shabat. Como já por costume, antes de iniciarmos o tema de que nós vamos tratar hoje, nós vamos fazer um breve resumo do que tem nessa paraxá, o que acontece durante o texto dessa paraxá como episódios, como eventos para nós. Então ela começa, como nós já lemos aqui, né, durante o serviço, com o anúncio da 8ª praga. Né? O Eterno então anuncia que ele enviará gafanhotos para o Egito, os gafanhotos que se tornarão de uma nuvem tão intensa que escurece tudo. Né? O Rosh já trouxe isso aqui em outros estudos muito interessantes, em anos anteriores. Gafanhotos que trazem até escuridão para a terra do Egito. Então começa com o anúncio da 8ª praga. Passada esta 8ª praga, vem a 9ª praga, que é as trevas, a escuridão. Aquelas trevas densas que, segundo a Torá relata, eram possível tocar, era possível apalpar, de tão densas eram essas trevas, era possível você senti-las com o seu tato. Né? Imagine, eu consigo vislumbrar um pouco disso, imagine a intensidade dessas trevas. Era uma escuridão intensa, então essa era a 9ª praga. Na sequência vem então o anúncio da 10ª praga, né? Que o Eterno mataria os primogênitos do Egito, mas ele faz a ressalva então para que os filhos de Israel sacrificassem um cordeiro por família, né? E passassem o sangue nos umbrais das portas. A famosa passagem que deu origem ao Pessach, né? A festa de Pessach,
que é passar sobre. Então, quando o anjo da morte passou, matando os primogênitos de toda a terra do Egito, quando ele olhava para as casas dos israelitas e via o sangue nas portas, ele passava sobre. Ele não entrava naquela casa para matar o primogênito. Então está aqui esse princípio. E aí vem, então, claro, a instituição de Pêssar. O Eterno, então, determina que aquele dia 14 de Nissan, todos os anos deveria ser lembrado isso. Celebrado isto e lembrado isto. Esse episódio, né? Instituição de Pêssar. Aí vem a 10ª praga. E acontece, de fato, a morte dos primogênitos, conforme anunciado, né? E aqueles que tinham o sangue nos umbrais das suas portas são livrados, são livres disso. Na sequência, diante da morte dos primogênitos, vem então a saída dos filhos de Israel do Egito. Enfim, eles são, entre aspas, liberados pelo faraó para saírem, e eles vão e ainda tomam itens, né, dos egípcios, ouro, prata, eles tomam riquezas dos egípcios e levam consigo, então, para saírem do Egito rumo à terra de Canaã. E, por fim, a Parashá se encerra com um conjunto de leis falando sobre a consagração de primogênitos de homens e de animais. Se encerra assim a Parashá, antes dela dar início, dar continuidade na Parashá seguinte ao relato, então, do Êxodo, né? E é justamente este último tópico que eu coloquei ali que nos chama um pouco a atenção. Vamos pensar assim. Estamos aqui nessa Parashá e na anterior, né, e nas outras, diante de um relato, né? A Torá está nos relatando tudo o que aconteceu no Egito desde lá do início, quando os israelitas foram escravizados, né, pelos egípcios, receberam uma carga cada vez mais árdua de trabalho, etc, 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 reclamavam ao Eterno. Então surge Moshe. Então a Torá ela vem nos relatando até aqui esses eventos, né, sequencialmente. Existe uma sequência de eventos que a Torá relata. Aí nós chegamos então nessa Parashá, temos aqui, como eu falei, os relatos da 8ª, da 9ª e da 10ª pragas, e da saída final de Israel do Egito, rumo ao deserto ainda, né? Eles vão para Canaã, mas eles estão rumo ao deserto. O que vem depois que eles saem aqui, depois que eles pegam lá os itens dos egípcios e saem com suas matzot, com seus pães asmos, que não deu tempo de terminar de assar, de fermentar? O que acontece depois? Todo mundo lembra, eu acho. O que acontece depois disso? Eles vão para o deserto, né? E o faraó se enfurece, ele muda o seu pensamento, ele se enfurece e ele decide que vai perseguir então os israelitas no deserto. E reúne seu exército para perseguir os israelitas. Eles vão marchando para o deserto até se depararem com o Mar Vermelho, com o Yam Suf, e ficam no impasse. E agora? E os egípcios vindo lá atrás deles. E aí vem então aquele famosíssimo episódio de filmes, inclusive, da abertura do Mar Vermelho, né? Quando Moshe coloca a vara e o Mar Vermelho ele se abre em 2 paredes, eles atravessam o mar em seco e os egípcios são engolidos pelo mar na sequência. Vem tudo isso, né? Então temos uma sequência de eventos. Mas, aqui nesta Parashá, no final dela, neste último tópico, a Torá faz uma interrupção nessa sequência de eventos, para falar de leis sobre primogênitos. A história é interrompida, a Torá está contando uma coisa. Aí ela para, vamos falar agora de leis. Quando tiver primogênitos, você vai fazer isso, isso, isso e aquilo. Agora eu vou continuar a história. Aí os israelitas foram para o deserto e etc. Lá na Parashá seguinte já. Então existe uma interrupção aqui com esse elemento dessas leis sobre primogênitos. Entre essa história da saída do Egito e a continuidade dela lá com a abertura do Mar Vermelho, do Yam Suf. Essas leis falam, claro, de primogênitos, primogenitura, e que primogênitos de homens dos israelitas tinham que ser redimidos, e primogênitos de animais deveriam ser sacrificados. E existe até um procedimento especial relacionado aos primogênitos dos jumentos. É de tanto detalhe que existe ali. Né?
Com os jumentos era diferente. Agora eu pergunto para vocês, essas leis aqui não podiam deixar para depois? Por que a Torá para o texto aqui, ela interrompe a história aqui para falar disso? Não podia ficar lá para o final? Termina de contar primeiro. Vai lá até eles atravessarem o Mar Vermelho e os egípcios serem engolidos. Daí você fala da lei dos primogênitos. Para que parar a história aqui agora? Mas a Torá para aqui, neste momento, essa história. E como nós já estamos carecas de saber, nada na Torá é por acaso. A Torá, apesar de aqui em Shemot, ela está, nesse início ao menos, trazendo um relato histórico, né, de episódios sequenciais, a Torá não é um livro de história. A Torá não é um romance que tem que ter uma sequência. A Torá não tem que ter uma lógica em sua história, vamos dizer assim. Se a gente pegar a Torá como um livro de história, a gente vai achar muitos furos, muitos detalhes que faltam. Porque a Torá não tem essa preocupação de relatar detalhadamente a história. Tudo o que está aqui está para que nós leiamos e pensemos em princípios. O que temos que aprender com isso que está relatado desta maneira aqui? A Torá é um manual para nós, não é um livro de história. Então, tudo o que está aqui, da forma que está, tem um propósito. Não é por acaso. Essas leis, portanto, essas leis aqui dessa paraxá, do final dessa paraxá, sobre primogênitos, elas podem, então, estar querendo nos ensinar algo que é essencial sobre essa história que está acontecendo ali. Algum princípio essencial para nós entendermos aquela história e para nós trazermos para nós, para a nossa vida. E esse princípio tem a ver, claro, nitidamente, com Bechor. Habechor, o primogênito. Bechor. A palavra em hebraico é Bechor. Mesma raiz da palavra Bikur, de primícias. Bikurim, primícias. Bikur, primícia, Bikurim, primícias. É a mesma raiz. Que o Bechor, primogênito. Então, essas leis se relacionam com os Bechorot, com os primogênitos, né, de Israel. Os primogênitos de Israel, dos homens e dos animais. E isso aqui vem logo em seguida do quê? Da 10ª praga, que era a Makat Bechorot, que era a morte dos primogênitos dos egípcios, né? Então, isso aqui, falando sobre os primogênitos de Israel, vem logo em seguida do relato e do episódio da morte dos primogênitos egípcios. Chama Makat Bechorot, em hebraico. E claro que isso não é por acaso. Vamos lá então para Shemot, Êxodo 13, verso 15. E foi quando se endureceu o faraó para enviar-nos. Matou o Eterno todo o primogênito na terra do Egito, do primogênito do homem até o primogênito do animal. Portanto, eu sacrifico ao Eterno tudo que abre a matriz, os machos, e todo o primogênito de meus filhos resgatarei, ou redimirei. Agora vamos parar de novo, pensar um pouquinho, vamos refletir um pouquinho. Se nós pensássemos como o Eterno, como o Criador, que tipo de leis nós poderíamos criar para que o povo se recordasse do êxodo do Egito? Como assim? Por exemplo, vamos pensar num exemplo de outra praga aqui. Que aqui está falando da praga dos primogênitos, né? Vamos pensar na praga das rãs. Se o Eterno fosse criar leis para lembrar de cada um dos episódios do Êxodo, vamos pensar na praga das rãs. Ele ia falar assim, talvez: e neste dia tal, vocês ficarão pulando igual sapos, assim, pulando igual sapinhos para lembrar das rãs do Egito. Se fosse essa lógica, vamos dizer assim, né? Se seguisse uma lógica, vamos então lembrar dos episódios, vamos lembrar. Então, das rãs você vai ficar pulando igual sapinho para lembrar das rãs do Egito. Só que as pragas, todas as 10 pragas do Egito, elas eram nada mais, nada menos que meios para atingir um fim. Né?
Elas não eram princípios em si, elas eram meios para atingir um fim, um objetivo. Então não deveríamos ter leis para lembrar das pragas, né? Porque não faz sentido você ficar pulando igual sapo para lembrar das rãs. Já que a praga era aquela praga das rãs e todas as outras eram apenas meios para atingir o fim. Que fim? A liberdade, a libertação dos filhos de Israel. Então deveríamos ter leis para lembrar da libertação dos filhos de Israel, se a gente pensasse de uma maneira lógica humana. Que, aliás, existem até na Torá também, leis para lembrar da libertação do Egito, né? Mas aqui nesse trecho, o Eterno expressa a lembrança, a recordação da morte dos primogênitos egípcios. Ele dá uma lei, essas leis ligadas aos primogênitos de Israel são em memória, em recordação à morte dos primogênitos dos egípcios. Por quê, então? Por quê? Para nós descobrirmos o porquê disso, qual é a ligação entre a morte dos primogênitos egípcios e essas leis aqui relacionadas aos primogênitos de Israel, o que está por trás disso? Precisamos então entender o que é, de fato, um Bechor, um primogênito, segundo a Torá, segundo o pensamento do Eterno, que está expresso na Torá. E o que significa ser um Bechor na Torá? Então vamos lá, mais uma pergunta. Então, o que é Bechor? Definição de Bechor, segundo a Torá, vamos colocar assim. Quem é o Bechor? Na nossa lógica, quem é o primogênito? Ora, óbvio, aquele que é o primeiro filho. Né? O primogênito é o primeiro filho. É aquele que tem a idade, se vamos pensar num conjunto de filhos, é aquele que tem a idade mais próxima dos pais. Né? É o mais velho, é o que está mais próximo, vamos dizer assim, da idade dos pais. E, ao mesmo tempo, ele é aquele que está mais próximo da idade dos outros, dos menores. Não é? Ele é como se fosse o meio do caminho ali, entre os pais e os irmãos menores. Ou seja, ele é como se fosse uma geração transicional entre pais e os outros filhos. Ele é a transição entre os pais e os filhos. Em outras palavras, ele é uma ponte entre os pais e os filhos. É aquele que, teoricamente, tem a melhor condição de tomar os princípios dos seus pais, de assimilar em si os princípios dos pais, os valores dos seus pais, e retransmiti-los para os seus irmãos menores. Esse é o primogênito. Simbolicamente, é ele que dá continuidade ao legado dos seus pais. Ele recebe essa incumbência e ele, por ser aquele que está mais próximo em idade deles, é ele que tem esse legado de continuar, então, com os princípios e os valores dos seus pais e repassá-los. Esse é o primogênito, conceito de primogênito segundo a Torá. Tá? Então tá lá, né? O mais próximo em idade aos pais e aos outros filhos. E na palavra em hebraico Bechor tem uma curiosidade. Se a gente pensar nos números, né? Para quem não sabe, para quem está acompanhando no YouTube eventualmente não saiba, cada letra no Aleph Bet, no alfabeto hebraico, ela é um número. Né? Já que na antiguidade não existiam números arábicos lá em Israel. Né? Então cada uma das letras também representava um número. Então por isso temos a gemátria, né? Que é a associação das letras com os números. E aqui nessa palavra Bechor tem algo bem curioso. Olha só. Ela é formada então pelo Bet, que é o número 2. Bet é o número 2 em hebraico, vamos dizer assim. Pelo Raf, que é o número 20. Daí tem o Vav ali, que é uma vogal, ele forma a vogal O, então vamos pular o Vav no meio. E aí vem a letra Resh, que é 200. Olha só, 2, 20, 200, se nós pegarmos só as consoantes. 2, 20, 200. Curioso. Curioso. Aí, se nós pegarmos a palavra pai,
Av, que é formada pelas letras Aleph e Bet, as duas primeiras letras do Aleph Bet, ela forma, o Aleph é o quê? Número 1, e o Bet é o quê? Número 2. 1 e 2. 1 e 2. Como se o pai começa então com 1, com ele, né? E o pai expande com a sua esposa, com a sua mulher, para o 2. Para formar uma família e para expandir o seu princípio. O princípio que ele recebeu dos seus pais. Então ele expande de 1 para 2. Olha lá, Av, 1, 2. O pai expande de 1 para 2 quando ele se torna pai. E o Behor pega o 2, o Bet, que o pai expandiu, e transforma em 20 e transforma em 200. Olha que interessante. Como se ele expandisse, então, aquilo que ele pegou do seu pai, ele expande para 20, ele multiplica por 10 e para 200. Por 10 e por 100. Né? Ele expande os valores, os princípios do seu pai, dos seus pais, no caso, porque o pai já virou 2, virou 2 com a esposa. Ele expande aqueles princípios e valores, o Behor, para novas gerações. Ele se torna, então, o veículo, né? Ele se torna um veículo, o meio para essa expansão daqueles princípios, daqueles valores. Ele recebe essa incumbência, essa responsabilidade. Mas, agora vem aquilo que eu falei. Na nossa lógica humana seria o primeiro filho. Mas, nem sempre o Behor é de fato o filho mais velho. Como assim? Nós vemos isso na Torá. Nós vemos isso na Torá. Por exemplo, Isaac, não era o filho mais velho de Abraão. Era Ismael que era o filho mais velho de Abraão. Mas foi Isaac que foi chamado Behor, primogênito e o filho que carregou o legado do pai adiante. Jacó, também nasceu depois de Esaú. Mas foi ele que carregou o Behor, que se tornou Behor. E assim também foi com Yosef, com José. Não foi Ruben que carregou, que foi o Behor de Jacó. Foi Yosef que carregou isso consigo. Então, Gênesis, Bereshit, parece nos mostrar que Behor não é só a questão da idade do mais velho. É mais uma construção de alguém que escolhe carregar o legado dos seus pais. É aquele, então, que escolhe, eu quero expandir os princípios dos meus pais. Eu escolhi isso. Agora, com isso em mente, com esse detalhe muito importante em mente, vamos então revisitar um pouquinho a praga da morte dos primogênitos do Egito. Pensando nisso aqui, vamos revisitar a praga da morte dos primogênitos no Egito e descobrir que essa praga não era só sobre a libertação de Israel. Ela tinha um outro propósito também. Então vamos lá revisitar agora com esse pensamento em mente a Makat Bechorot, a morte dos primogênitos do Egito. Os egípcios, todos nós sabemos, tinham valores bastante distorcidos, não é? Pela sua idolatria, pelo seu modo de vida. Eram princípios contrários aos valores do eterno, completamente opostos. Muito ligados à idolatria. Os quais eram o quê? Perpetuados, né? Geração após geração, esses princípios egípcios. E alguns a gente tem reflexos deles até hoje, em alguns contextos. Então, os egípcios, diante desses seus valores, o que eles fizeram com Israel? Eles oprimiram o povo de Israel, os escravizaram. Eles cometeram genocídio, como assim? Matando os bebês dos israelitas, jogando no Nilo. Isso foi um tipo de genocídio. E, principalmente, eles se recusaram a reconhecer
que Deus era o Deus de Israel, que o Eterno era o Deus de Israel. Eles se recusaram a reconhecer, diante da postura do próprio Faraó. Né? O Faraó deixava muito claro, ele não reconhecia de modo algum que o Eterno era rei sobre Israel, que era Deus sobre Israel, que ele era o Criador de todas as coisas. Então, quando o Eterno elimina os primogênitos dos egípcios, o que ele estava também fazendo? Se a gente pensar que o primogênito era aquele que, olha, lembram lá do início? Era a ponte entre os pais e os irmãos, era aquele que recebia o legado dos pais, era aquele que transmitia os princípios dos pais para os demais. O que o Eterno estava fazendo? Ele estava destruindo também essa ponte generacional de transmissão de valores, no caso, valores distorcidos dos egípcios. Ele estava quebrando essa transmissão desses valores idólatras para a geração seguinte. E aí tem algo muito curioso que eu vou deixar como uma parte, quem quiser pesquisa depois, senão não daria tempo aqui de entrar nisso. Mas existiu um faraó, em certo momento do Egito, chamado Akhenaton, que ele simplesmente aboliu o politeísmo no Egito. Esse é um episódio histórico, existiu isso. Ele aboliu o politeísmo, ele instituiu um Deus só. Ele retirou os privilégios das classes dos sacerdotes idólatras, pagãos, dos outros deuses, e deixou um Deus só. Esse faraó Akhenaton. Tá? Eu já li muitos estudos sugerindo que esse faraó veio depois da saída, teria vindo um pouco depois da saída de Israel do Egito. Então, talvez, isso é só uma conjectura, tá? Um adendo, uma parte aqui. Talvez o reflexo dessa morte dos primogênitos aqui tenha refletido nisso. Se o Eterno, por meio da morte dos primogênitos egípcios, ele quebrou essa cadeia de transmissão generacional de princípios corruptos, talvez tenha tido reflexo nisso, posteriormente, tá? Com o Akhenaton lá. Quem quiser depois pesquisa em casa sobre esse episódio histórico aí do Akhenaton, que aliás depois ele foi perseguido, enfim, depois eles retomaram sua idolatria, mas existia um período no Egito de monoteísmo, vamos dizer assim. Tá? Mas o simbolismo dessa praga, ele é ainda muito mais profundo do que só isso aqui. Ele é bem mais profundo do que só isso. E aí eu pergunto, quando que nós lemos pela primeira vez no Torá sobre essa praga aqui? A cada praga que o Eterno vai enviar, se nós pegarmos aqui o Êxodo, essa porção e a porção anterior, o Eterno vai anunciando antes, né? Ó, vai lá, fala para o faraó, vou enviar uma chuva de granizo. Vai lá e fala ao faraó, né? Enfim, elas são sempre anunciadas um pouco antes. E essa aqui também foi só anunciada antes, ou ela aparece antes em algum outro lugar? Ela aparece antes, bem lá no começo dessa história toda. Quando Moshe foi chamado, quando ele recebeu o seu chamado, o Eterno, e pelas primeiras vezes que ele vai falar com o faraó, ela já aparece. Essa praga não foi uma surpresa, quando ela aconteceu aqui, não foi uma surpresa para o faraó, ela já tinha sido anunciada muito antes das outras todas. Lá no início da história. Então vamos lá para Shemot, Êxodo 4, versos 22 e 23. E dirás ao faraó, assim diz o Eterno, Israel é meu filho, meu primogênito, Bechori. E eu disse para ti, envia meu filho para que me sirva, e tu recusaste enviá-lo. Eis que eu matarei a teu filho, teu primogênito. Então está lá no começo, lá em Êxodo 4. Uma das primeiras vezes que Moshe vai falar com o faraó. Êxodo 4. Como se o Eterno estivesse falando assim, ó, se você, faraó, não me der os meus primogênitos, se você não liberar os meus primogênitos, eu vou tomar os teus. Como se fosse isso. Mas ainda há um pouco mais aí. Tem algo além disso aqui ainda. Aqui o Eterno descreve o que? Sua relação com
Israel, ele chama Israel de seu primogênito, de seus filhos primogênitos. E o que isso significa? O que significa Israel, o povo de Israel, ser chamado aqui de primogênito do Eterno? Vamos lembrar que, antes de Israel se formar como nação, lá com os filhos de Jacó, já existiam outras nações no mundo, inclusive os próprios egípcios. Já existiam lá as nações dos cananitas, já existiam os assírios, já existiam os egípcios. Então Israel não foi a primeira nação a se formar no mundo. Mas Israel é chamado primogênito do Eterno. Porque o primogênito, retomando então o nosso conceito da Torá de primogênito, é aquele que é a ponte generacional entre os pais, entre o pai e os outros irmãos. É aquele que, no caso aqui, transmitiria os princípios do pai para os outros irmãos, para o resto do mundo. A nação que transmitiria os princípios do seu pai, do Criador, para os seus irmãos, as outras nações. Por isso é chamado aqui primogênito do Eterno. Aquela que seria a ponte entre o pai e o resto da criação, e o restante da criação. E não se trata aqui de ser mais amado. Será que o Eterno, Criador de todas as coisas, amava mais Israel do que o resto da sua criação? É um pai que era igual o Jacó, que amava mais o José e menos os outros? O Eterno não é assim. Não é que ele amava mais este ou aquele. Não se trata de amar mais aqui. Mas sim daquele que assumia esse legado. Do filho que assumia esse legado. E o filho que assumiu esse legado foi Israel. O legado de transmitir os princípios do seu pai para os demais. Para o mundo, no caso, aqui, nesse contexto. E o principal princípio a ser carregado por Israel para o mundo, qual era? Qual era o principal princípio que Israel deveria levar ao mundo? Quem estava aqui no estudo, quando eu dei o estudo de Bereshit, Gênesis, talvez vai começar a associar algumas coisas. Nós já vamos entrar um pouquinho em Bereshit ali. Mas o principal princípio, já vamos entender o porquê que esse é o principal princípio, era esse aqui, ó. Tudo que temos, tudo que nós temos, não vem de nós, vem do Eterno, de Deus. Ele que criou. E da onde a gente tira isso? Quando o Eterno está falando, ele fala, em Êxodo 14, 18, ele diz: e saberão os egípcios que eu sou o Eterno. O propósito dele era eles reconhecerem que ele é o Eterno, que ele é o Criador. Este era o legado, o principal princípio e legado que Israel deveria carregar e transmitir ao mundo. Isso aqui, então, já dei o spoiler antes, nos leva de volta ao princípio. Isso nos leva de volta ao princípio. Então, quando eu dei o estudo aqui sobre Bereshit, sobre Gênesis, a Parashat Bereshit, a gente falou sobre a árvore, quem estava aqui vai lembrar, eu falei sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? Vou tentar resumir aqui rapidamente. Por que a árvore do conhecimento do bem e do mal e por que a árvore estava lá se não era para pegar o fruto? Ora, se não era para pegar, não era mais fácil nem ter colocado aquela árvore lá? Né? Daí o homem não teria comido. Mas por que a árvore estava lá e por que conhecimento do bem e do mal? A árvore estava lá, resumindo muito bem, resumidamente, porque o homem deveria, Adão e Eva no caso, né? Adão e Havá, deveriam olhar para aquela árvore e ao respeitar aquela restrição de não tocar naquela árvore, eles estariam dizendo para o Eterno: nós reconhecemos que esse jardim é teu,
que foi o Senhor que criou e que foi o Senhor que nos deu, que nos colocou aqui de presente. Como quando você dá um presente para o teu filho, você entrega para ele, você embrulha aquele presente, você entrega para ele. Claro que você quer ver ele feliz porque ele ganhou um presente que ele queria, mas o que você espera dele? Agradecimento, reconhecimento, e você espera que cada vez que ele olha para aquele presente, que ele lembre que foi você que deu. Que ele não ache que aquele presente surgiu ali magicamente. Isso aqui apareceu aqui para mim. Isso aqui apareceu no meu quarto. Puf, num passo de mágica. Para mim. Não é isso que você quer que ele pense. Você quer que ele lembre que foi você que deu com amor para ele aquele presente. E o propósito daquela árvore era esse. Que o homem lembrasse quando olhasse para ela e respeitasse aquela restrição. Que aquele presente era do eterno. Que aquele jardim não tinha aparecido ali do nada para eles. Que tudo tinha sido criado para eles pelo Eterno. Por isso aquela árvore estava ali. E por que conhecimento do bem e do mal? Se a gente não conhecesse o que é o mal, como que seria o mundo? Se eu não soubesse que matar é errado, se eu não soubesse que roubar é errado, que é mal, o que seria desse mundo? Será que era isso o conhecimento do bem e do mal? Não, não era isso. O que era conhecimento do bem e do mal? Quando o Eterno estava criando, durante os dias da criação, a cada dia o que ele falava? Ele olhava e viu o Eterno que tov, que era bom. Quando Deus falava isso como Criador, ele estava pronunciando um julgamento. Ele criava, ele olhava aquilo e ele determinava, isto é bom, isto deve existir. Era isso que ele fazia. Quando ele fala que tov, é isso que ele estava fazendo. Ele estava ditando juízos. Isso é bom, então isso deve existir. E quando ele falava kirá, porque é mal, era o contrário. Isso aqui não deve existir. Lá no dilúvio, antes do dilúvio, ele fala kirá. Isso não deve existir. O Eterno, quando ele age como juiz, ele determinava julgamentos. Que tov ou kirá. Isso deve existir, isso não deve existir. Quando Adão e Havá comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que acontece com eles? Não é que eles passam a saber o que é bom e o que é ruim, não é isso. Eles passam a se achar os juízes. Eles passam a pensar que eu, homem, tenho o direito de dizer o que eu quero que exista e o que eu não quero que exista. Eu posso fazer as minhas regras, eu posso determinar o que é bom e o que não é. Eu sei o que é bom, para mim. É isso que aconteceu com eles. Havá, se você pegar lá o texto de Gênesis, antes de comer do fruto, ela já fala. Ela já tinha pecado antes de comer a fruta. Ela fala, a Torá fala, viu Havá que tov, ela já fez ali um julgamento. Ali ela já tinha caído, antes de comer. Podem ver lá no texto depois, em casa. Antes de comer, ela já tinha determinado sua queda ali. Porque ela já estava se achando, não, eu posso dizer que isso é bom para mim, então eu vou comer. Somente ela já tinha pecado. E o que é, então, retomando isso aqui, reconhecer que o Eterno é o Criador. Que o que eu tenho não vem de mim, vem dele. É restaurar o princípio. Por isso que este é o principal legado deixado pelo Eterno para Israel. Lembrar e espalhar esse princípio de que tudo que eu tenho não vem de mim, vem dele, porque foi ele que criou. E quando eu olho para o que eu tenho, quando eu olho para este mundo, quando eu olho para as coisas que ele criou, eu devo lembrar que foi ele que criou para mim. Não surgiu ali magicamente. Não foi fruto de um resultado de evolução que aconteceu aleatoriamente. Foi ele que criou para mim. E que eu não tenho o direito e que eu não tenho a condição de determinar que tov ou que ra. Não sou eu que posso dizer que isso deve existir ou que isso não deve existir. Não sou eu que devo dizer que o meu irmão deve existir ou que o meu irmão não deve existir. Não sou eu. Isso é voltar ao princípio. Estamos quase caminhando para o final já. Então, tratando aqui de criação.
Uma vez que Israel levasse esse legado, esse princípio, qual seria o resultado disso? Quando nós reconhecemos isto, que o Eterno é o Criador, que tudo vem dele e não de nós, nós estamos no caminho para nos relacionarmos novamente com ele. Para restaurar o que foi desfeito lá no Éden. Né? Reconhecendo, fazendo esse reconhecimento. E essa missão, ela foi iniciada, essa missão da Israel, ela foi iniciada por quem? Quem que começou? Lá com Abraão. Então, lá em Bereshit 12:3, quando o Eterno fala: e serão benditas em ti todas as famílias da terra. Ele estava dando essa missão para Abraão. Isso aqui não é uma profecia. Era uma missão. Abraão recebeu um legado do Eterno. Também, como o Eterno, na sua sabedoria, claro que o Eterno, na sua sabedoria, sabe de todas as coisas, também era uma profecia. Mas não era só isso, era um legado para Abraão, isso aqui. Você tem a responsabilidade, Abraão, de, por meio de ti, da tua descendência, que todas as famílias da terra sejam benditas, sejam abençoadas. Mas existe algo curioso na forma como o Eterno nos criou e na forma como nós temos um ciclo de vida, vamos dizer assim, uma ironia até, de certa forma. Como assim? Existe um momento na nossa vida que nós talvez nos sentimos que nós somos criadores. Como assim? Que momento é esse? Quando você gera uma vida pela primeira vez, quando você tem seu filho primogênito, nós temos a tendência de achar, quem já teve filho, talvez se identifique mais com isso, eu gerei uma vida, eu criei alguém, no caso, então eu sou criador. Existe essa tendência do ser humano de fazer isso quando ele tem seu filho primogênito, de não esquecer, entre aspas, que o Eterno é o Criador maior. Não, eu estou criando uma vida, eu estou gerando uma vida quando nasce meu primogênito. E é irônico que justamente aquele primogênito é quem vai receber o legado seu de passar os seus princípios e levar ao mundo aquele princípio maior ali, de reconhecer que o Eterno é o Criador, que não é o pai e a mãe, nem ele, mas que o Eterno é o Criador de todas as coisas. Então existe uma certa ironia aqui, que é o produto da sua criação, que tende a te deixar uma mentalidade, não, eu sou o Criador, é justamente aquele que deve levar ao contrário, para o mundo. O princípio de que o Eterno é o Criador. Ele que vai ter essa responsabilidade. E aí vamos voltar um pouquinho para Êxodo 4, para Shemot 4:22, né? E 23. Quando o Eterno fala que Israel é meu primogênito, e anuncia para o faraó que se o faraó não deixasse os seus primogênitos irem, ele tomaria os primogênitos egípcios. O que acontece quando o faraó não deixa Israel ir? Em outras palavras, o que o faraó está falando para o Eterno quando ele não deixa Israel ir? Ele está falando assim: eu faço as regras aqui. Não é o Deus que faz as regras aqui. Não é o Deus de Israel que faz as regras aqui. Eu faço as regras aqui. Eu sou o Criador. Eu sou um Deus. E de fato os faraós se consideravam deuses, né? Mas o pensamento dele era justamente esse. Eu sou o Deus aqui, não o Deus de Israel. Eu determino o que é bom e o que é ruim. Eu. Reflexo lá do Éden também, do que aconteceu com Adão e Havá. Que é o pensamento, a mentalidade que se espalhou pelo mundo e se espalha até hoje. Esse é o mal do homem. O achar que eu sou o juiz, que eu posso determinar o que é bom e o que é ruim. E o faraó, quando ele não deixa Israel ir, ele fala exatamente isso que ele está fazendo. Eu faço as minhas regras aqui. Deus falou? Não estou nem aí. Eu determino que não e pronto. É isso que ele faz.
E o que Deus faz em resposta, então? Que ele já havia prometido aqui, então, em Êxodo 4. Ele vai, na 10ª praga, aniquila os primogênitos dos egípcios. O que eram os primogênitos dos egípcios? O que eu falei aqui agora? Eles eram os frutos, os produtos da criação de cada um dos egípcios. Os egípcios, quando eles geravam seu primogênito, eles pensavam isso. Olha, eu gerei uma vida, eu sou o Criador. Eu sou o Criador. Eu me tornei Criador, agora eu gerei uma vida. E quando o Eterno, então, toma seus primogênitos, é isso que ele está quebrando também. Vocês não são nada. Como se ele fizesse isso. Vocês não são nada. É exatamente isso que ele faz. Vocês não são o Criador, eu sou o Criador. E aí a gente vê então que a 10ª praga, essa praga da Makat Behorot, da morte dos primogênitos, ela teve então 2 objetivos aqui, interligados. Quais são esses 2? Então, primeiro, prevenir a transmissão de valores idólatras, quebrando aquela cadeia generacional, que era feita pelos primogênitos, né? Então ele quebra. E o segundo era mostrar aos egípcios, relacionado a isso agora, que não são eles os criadores, mas sim ele, o Eterno, que é o Criador. Esses eram os 2 propósitos, esses foram os 2 propósitos interligados, então, dessa 10ª praga, da morte dos primogênitos. E aí, então, para nós encerrarmos aqui essa última parte, vamos voltar, então, eu comecei lançando para vocês o porquê daquela lei, lembram, no final dessa nossa paraxá de hoje, então temos aquele conjunto de leis, aquela interrupção na história para falar sobre as leis sobre os primogênitos. Né, eu lancei essa pergunta e agora nós vamos pensar um pouquinho sobre ela. Por que essas leis, por que leis ligadas a primogênitos, e por que elas nos devem remeter a recordar a praga da morte dos primogênitos egípcios? Por quê? Porque essa 10ª praga, isso que aconteceu, ela meio que resume o propósito, o plano do Eterno no Êxodo e além dele. Que era o quê? Levar o mundo, no caso ali os egípcios, mas depois o mundo, a reconhecer que ele é o Criador. Que ele é o juiz, que ele é quem pode determinar o que é bom e o que não é bom. Reconhecer que tudo que nós temos e somos não surgiu magicamente. Não fomos nós que criamos, veio dele. Foi ele que fez. Quando nós temos então o nosso primogênito, o nosso primeiro filho, ficamos suscetíveis a achar que nós somos os criadores. O que a Torá fala que deve ser feito com o primogênito do israelita? Deveria ser consagrado ao Eterno, redimido. Pela lógica, seria o sacrifício. Como a Torá e o Eterno não admitem sacrifícios de seres humanos, então ele era redimido. Mas ele era consagrado ao Eterno, o primogênito. Então eu pego o produto da minha criação, daquilo que tende a me deixar achando que eu sou o Criador, e entrego para o Eterno. Me anulando totalmente. Me anulando esse pensamento. Não, eu não sou nada. Eu criei, eu gerei uma vida, mas só gerei uma vida porque ele é o Criador. Então eu vou entregar essa vida que eu gerei para o Criador. Por isso essa lei aqui, dos primogênitos. E aí, para nós encerrarmos nosso entendimento de uma maneira talvez mais intensa, tem alguém na palavra que também é chamado primogênito em alguns contextos, né? Se nós formos lá para Hebreus 1:6, diz o seguinte: e novamente, ao trazer seu primogênito ao mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Hebreus 1:6. Então, claro que está falando aqui de Yeshua, sendo chamado ele primogênito.
E aqui eu penso que a gente associa ao que eu comentei lá no meio do estudo aqui. Não se relaciona ao fato de ser criado ou não ser criado, ou de ser o primeiro a ser criado. Não é isso. O que é o primogênito segundo a Torá? Aquele que escolhe carregar o legado do seu pai. Aquele que escolhe se tornar a ponte entre o pai e os seus demais irmãos. Este é o Bechor segundo a Torá. Este é o primogênito. Então, quando Yeshua é chamado aqui primogênito, é isso. E como que a gente sabe disso? A gente fecha esse entendimento lá em Colossenses. Colossenses 1, a partir do verso 15, que diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para ter o primeiro lugar em tudo. Pois foi do agrado de Deus, por meio dele, reconciliar consigo todas as coisas, quer na terra, quer no céu, estabelecendo a paz por meio dele, tendo o Filho derramado o seu sangue ao ser executado numa estaca. Em Colossenses 1,15, versos 18 e 20. Olha do que ele está sendo chamado aqui. Primogênito da criação, né? E primogênito dentre os mortos. E aquele que, por meio de si, reconcilia as coisas da terra e do céu com o Pai, com o Eterno. Por meio do seu sacrifício. O tema do estudo de hoje, quem está acompanhando pela YouTube já sabe, é primogênitos, criação, morte e vida. E aqui Yeshua ele é chamado de primogênito da criação e primogênito dentre os mortos. E é ele que traz o quê? A vida. Então aquele propósito que Israel recebeu de ser o primogênito do Eterno e levar ao mundo que princípio? Que tudo que nós temos e somos não vem de nós, vem do Criador. Que foi o que foi quebrado lá no Éden. Israel recebeu essa incumbência. Essa incumbência, essa missão que Israel recebeu já era sombra do que Yeshua, que veio de Israel, viria a completar de uma maneira plena. Porque Israel podia levar esse princípio, e levou esse princípio para o mundo. Mas Israel não tinha o poder de ser em si a ligação plena de volta entre o homem e o Eterno. Israel só cumpriria isso com quem? Com Yeshua. Foi só com Yeshua que Israel conseguiu cumprir esse propósito plenamente, por meio daquele que sim, poderia ser, de fato, a única ponte entre mim e o meu Criador de volta. Então, quando nós que cremos em Yeshua, nós nos dobramos e nós reconhecemos que nós pecamos, que nós somos falhos, e nós o aceitamos, como nós aceitamos o sacrifício de Yeshua, nós estamos cumprindo essa reconciliação de volta. É só assim que isso acontece. Porque Yeshua é que é o primogênito da criação. Ele que é o primogênito dos mortos, ele é aquele primogênito que nos traz vida. O primogênito que o Eterno entregou por nós. Nós hoje devemos consagrar os nossos primogênitos ao Eterno. E os israelitas no passado, antes de Yeshua vir, na sua primeira vinda, consagravam os seus primogênitos ao Eterno. Mas o Eterno entregou o seu. Olha só. E foi por meio disso, e é por meio disso, que essa ligação que foi quebrada lá no Éden pode ser restabelecida. E ela só vem quando nós reconhecemos a nossa condição, reconhecemos que Ele é o Criador, e reconhecemos o seu primogênito.
E nós passamos então a estar novamente ligados, conectados com Ele, por meio do primogênito. E aquelas leis então aqui na nossa paraxá de hoje estavam ali por isso. Para nos pararmos e pensarmos nesse princípio. Israel estava saindo, literalmente acabando de sair do Egito. E eles deveriam carregar consigo esse princípio. E nós hoje devemos lembrar disso, que a nossa missão também inclui esse princípio. Levar ao mundo essa verdade de que é preciso reconhecer que tudo vem do Criador, que tudo vem dele, e que é somente por meio do primogênito dele, Yeshua, que isso pode ser restaurado. Se o mundo ouvisse isso, se o mundo ouvisse que não é você, que não sou eu que tenho o direito de dizer o que é bom, o que é ruim, que não sou eu o juiz, quantas coisas seriam melhores, né? Porque o mal do mundo, do ser humano, é o que veio lá do Éden, até hoje. E é só por meio de Yeshua que isso pode ser restaurado. Amém? Então agradeço a todos pela atenção. Chamo então o Roxo para a bênção final. E a bênção final? Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panav elecha vihuneika, Yisa Adonai panav elecha, veyasem lecha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, o shalom. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Shabbat shalom a todos.